Começa agora na UEM FM. Conecte Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conecte Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. No ar, Conecte Inova. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Conecte Inova, conectando inovação e empreendedorismo a você. E hoje nós temos como convidado Nicolas Zenin Kretzmann. Ele que é graduado em administração com MBA em Neurobusiness e formação avançada em cenários estratégicos, gestor regional de programas para startups, empresas de tecnologia e inteligência digital do Sebrae, Paraná, atua como mentor de negócios em diversos programas para startups como Hack Brasil, MIT Inclusive Innovation, Startup Weekend, Founder Institute, Startup Paraná e Inovativa Brasil. Nicolas, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui conosco na UEM FM com Conecte Nova. Olá, Keila, todo mundo que está super conectado conosco, aí nos ouvindo, né? Tremenda satisfação estar aqui com vocês para falar de um assunto que é tão relevante nos dias de hoje e que eu particularmente gosto muito. E o Nicolas, pessoal, veio aqui para falar sobre startup. Esse nomezinho, né, Nicolas, que está tanto na boca aí do povo, dos jovens, startup, parece que é algo tão distante. Startup, quando muitos pensam que é algo ali como Uber ou talvez uma outra tecnologia. Diz pra gente, Nicolas, o que é startup? E qual a diferença dela para uma empresa normal, um restaurante, um bar, uma empresa tradicional? Legal, muito bem. Atrás de todos esses, de alguns mitos e de algumas dúvidas, né? É sempre bom entender que toda startup nasce para, no final da história, se tornar uma grande empresa, para se tornar um grande negócio, um negócio bem sucedido. Então, entre tantas definições existentes hoje, né, então eu posso encontrar definições sobre o que é startup das mais variadas fontes. Eu gosto sempre de dizer que a grande diferença da startup, né, por que ela ganhou tanta fama, por que esse termo ganhou tanta fama, está ligado ao que a gente chama de modelo de negócio. Ou seja, quando uma pessoa inquieta, né, aquela pessoa ambiciosa, visionária, que a gente chama aí de empreendedor, quando o empreendedor decide então criar uma solução para resolver um problema existente e ele segue um jeito diferente de começar esse negócio, a gente viu esse termo começar a ser cunhado nos anos 2000, mais ou menos, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Por que existe um jeito diferente de se criar negócios hoje? Porque hoje a gente tem o que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás. Nós não tínhamos tecnologia de forma tão abundante e de forma tão acessível na vida das pessoas. Internet de alta velocidade, conexões, os smartphones. Ou seja, existiam alguns problemas, Keila, na história da humanidade que nós não tínhamos ferramentas adequadas para poder resolver aqueles problemas. Por isso que eles foram acontecendo por muito tempo. Pois bem, quando a gente passa a evoluir na história da humanidade, é importante trazer esse recorte da história, né? A gente começa a ver que existe uma possibilidade, agora eu tenho smartphones superpotentes, internet de alta velocidade, novas tecnologias que surgem. Poxa, mas se eu conecto tudo isso, eu consigo criar uma solução nova que de forma muito rápida pode ganhar o mundo. Essa solução nova que eu crio, ela também tem um elemento crucial e que é uma característica de toda startup, uma base tecnológica. Por que a base tecnológica é tão marcante e tão importante em um modelo de negócio startup? Porque é ela que faz essa futura solução ganhar o mundo, né? Então eu posso daqui de Maringá, por exemplo, criar uma solução com uma base tecnológica que pode ser escalada para o mundo inteiro. Coisas que não eram possíveis antes. Então, contei essa história aqui para vocês para a gente poder entender que startups nada mais são do que modelos de negócio, novos modelos de negócio. Por isso que eu falei, no fundo, tudo é para se tornar um grande negócio, que por termos tanta tecnologia e novas ferramentas disponíveis, eu consigo experimentar a criação de novas ideias, de novos produtos, de novos serviços que antes não existiam. Então, só para contextualizar aqui, uma boa diferença, tá? Vamos pegar o exemplo de uma frutaria. Uma frutaria tradicional, da forma como a gente conhece ela hoje, ela pode ser um excelente negócio. Um excelente negócio, todo mundo ainda come frutas, vida saudável e tudo mais. Só que se esse empreendedor quiser ampliar a frutaria dele, ele terá que
comprar mais produto, contratar mais pessoas, contratar uma nova sede, aumentar espaço, mais estoque, mais fornecedores, ou seja, à medida vamos imaginar que quisesse criar do zero também essa frutaria, enfim, a operação dele é muito pesada, né? Isso é um estilo de um negócio tradicional, é o modelo de negócio tradicional. Agora, e se esse empreendedor criasse uma solução tecnológica, um aplicativo, por exemplo, né? Uma ferramenta tecnológica, e ele fizesse uma frutaria digital, onde que ele faz a parceria com as frutarias das cidades que ele quer estar presente, e aí as pessoas acessam o aplicativo dele e conseguem ter acesso a qualquer frutaria do mundo. Eu mudo o meu modelo de negócio. Ele tem uma base tecnológica, ele pode ser escalável para o mundo inteiro. Opa, eu tenho uma startup surgindo aí. Então, startup tem a ver com modelo de negócio, mas o exemplo que você nos traz, Nicolas, parece que é relacionado à área de TI. Então, startups é apenas para a área de TI? Aqueles alunos, aqueles pesquisadores que estão trabalhando aí, pensando em soluções inovadoras para a área de química, biotecnologia, agronomia, ou em diversas áreas que estão desenvolvendo uma nanomolécula, uma molécula encapsulada, ou uma solução para resíduos da indústria. Isso pode ser startup ou não? No início, tinha muita equiparação, né? No início que eu estou falando ali nos meados dos anos 2000, depois a gente começa a avançar ali por volta de 2010, 2012, as startups começam a ficar mais fortes no Brasil, é natural que a gente acaba tendo um grande volume de startups ligadas a sistemas, a plataformas, a softwares, né? Porque também são soluções novas para problemas aí que já existiam. Onde que o jogo começa a mudar? Outro pilar, outra característica marcante de uma startup que a gente chama é o modelo de negócio disruptivo. Quando eu tenho ferramentas tecnológicas, eu tenho a possibilidade de criar coisas que ainda realmente nunca existiram. Então veja, eu sempre começo por algo que é o que está mais próximo a mim. Então as primeiras startups que a gente vê no mundo são aplicativos, são os que se destacam, a gente vê até hoje, aí vocês estão muito bem, Uber, Airbnb e tudo mais. Então eu consigo criar essas plataformas digitais, esses novos softwares. Ok, só que o efeito da disrupção ao longo dos anos para plataformas, softwares e aplicativos, ele não se torna mais nada algo de outro mundo, né? Algo que já vai se tornando cotidiano no nosso dia a dia. Pois bem, só que o efeito da disrupção ele continua. E aonde o efeito da disrupção continua? Em todas, absolutamente todas as áreas que existem problemas a serem resolvidos ou existem oportunidades que não estão sendo exploradas. Por isso que criar uma startup não é só para quem é da área de tecnologia. Muito pelo contrário, porque eu posso criar soluções também disruptivas, eu posso usar a tecnologia para fazer essas soluções, para fazer experimentos mais rápido e para fazer com que essas soluções possam ganhar o mundo de forma mais rápida. Então veja, se você que está nos ouvindo aqui não está ligado à área da tecnologia, você pode olhar para o seu mercado, para o seu segmento, para o seu setor e olhar aonde estão as oportunidades ainda não exploradas. E aí você pode fazer até parcerias com quem é da área de tecnologia, porque com certeza dá para criar ótimas soluções. Então, gente, startup não é só para quem é da área de tecnologia, mas é claro que você tem que entender um novo mecanismo, uma nova possibilidade de criar novos produtos, serviços, porque hoje esse mundo não permite fazer tudo isso. Então, Nicolas, para aqueles que estão pensando em abrir startup, eles estão pensando, ok, eu tenho uma vontade de empreender, né? Eu tenho uma ideia que parece ser inovadora. O que é preciso, então, para transformar essa ideia inovadora em uma startup e colocar no mercado? Nós temos aí algumas pesquisas, alguns alunos ouvindo, os pesquisadores desenvolvendo essas tecnologias dentro da universidade e mesmo fora da universidade, alguém que tem uma ideia inovadora que quer transformar isso em startup. Então, para transformar em startup, é só abrir CNPJ? Não, muito pelo contrário, né? O grande próximo passo que todo empreendedor deve ter que estar com esse desejo, né, de criar a sua própria startup é partir para ação. Tem muitas frases famosas aí no mercado e uma delas é que a sua ideia não vale nada, né? O que vale é uma excelente execução. Uma ideia sem uma excelente execução não vai valer nada. Então, qual que é o primeiro caminho que todo empreendedor que quer criar a sua startup precisa fazer? Fazer o que nós chamamos de experimentos. Gente, hoje é muito prático eu poder conversar com pessoas, tem muitos mentores acessíveis, tem muitos professores acessíveis que podem dar uma mentoria, podem trocar uma ideia. Então, primeiro, não guarde a ideia só para você, esse é um erro. Não tenha medo que alguém vai roubar a sua ideia. Já falamos aqui, uma ideia sem uma excelente execução não vale nada. Então, não tenha medo de compartilhar a sua ideia com professores, com outros mentores, empresários do mercado que vão te dar esse caminho para fazer o quê? Pequenos experimentos. Conversar com seus futuros primeiros clientes, conversar com quem é da área de tecnologia, caso você não seja, e explorar boas possibilidades
possibilidades para daí sim dar os próximos passos. E conforme, Keila, o empreendedor vai fazendo esses experimentos, ele vai aprendendo. E esse aprendizado vai dizer se ele está no caminho para aquela ideia dele vir a ser um bom negócio ou não. Então, esse é o caminho. Você não precisa necessariamente abrir um CNPJ para se tornar uma startup, mas você tem que partir para o próximo passo da execução, fazer experimentos. E existem habilidades mínimas para iniciar uma startup? Existem sim. Acima de tudo, não faz sentido eu criar uma ideia pela ideia. Como plano de fundo de tudo isso que a gente vê, das empresas bem-sucedidas que a gente conheceu aí, que hoje globalmente, né, se tornaram grandes negócios, por trás de todas essas empresas sempre existiam pessoas com sonhos, com desejos, com ambições, com times, com sócios, com o desejo de fazer acontecer. Então, se você tem o desejo de criar de fato a sua startup, a ideia pela ideia não funciona. Então, isso serve para qualquer negócio, né? Então, quando a gente estuda um pouco sobre o mundo do empreendedorismo, a gente vê que correr risco calculado, ter ousadia, encontrar oportunidades, enxergar as oportunidades. Então, a habilidade que eu considero crucial para qualquer pessoa que quer, seja ela criar um negócio tradicional ou uma startup, o porquê que você vai fazer aquilo tem que estar muito forte e tem que estar muito claro. Qual é o impacto que você quer gerar? Qual é a diferença que você quer gerar para quem vai receber, quem vai usar aquela sua solução ou serviço? Se isso estiver muito claro, a sua ambição for muito grande, o seu propósito é muito claro, mesmo que no início você não faz ideia nenhuma de como chegar lá, mas se aquilo no fundo faz muito sentido, nas dificuldades você vai superar e aí depois você vai saborear todo esse resultado. Então essa é uma habilidade que eu considero essencial para qualquer empreendedor, seja para uma startup ou para um negócio tradicional. Tem que ter muita clareza o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Porque as dificuldades vão chegar. Nem todo dia vai ser dia de sol, então vale a pena seguir esse caminho. Nicolas, tem algumas pessoas que pensam que para abrir uma startup ou abrir uma empresa precisa de muito dinheiro. Você poderia nos dizer, precisa de muito dinheiro? E além disso, para abrir essa startup, quais são as maiores dificuldades enfrentadas tanto para abrir quanto para manter essa startup viva no mercado? Ótimo. Outra excelente pergunta, né? Naturalmente eu vou precisar de algum investimento em determinado momento da minha jornada para que a minha startup possa crescer. Afinal de contas, eu estou falando de um serviço que eu quero levar ele para o maior número possível de pessoas usar. Se eu fizer um negócio para ficar somente no meu bairro usando, ele não se encaixa no modelo de negócio das startups. Ele pode ser um ótimo negócio, eu volto a dizer, mas não quer dizer que vai ser uma startup. Para uma startup escalar, ganhar mercado, vai precisar do investimento. A parte boa, Keila, disso é que o mundo também acompanhou essa necessidade. Então, você não precisa necessariamente ficar indo ao banco buscar dinheiro, buscar empréstimo para a sua ideia de startup dar certo. Você pode encontrar os famosos investidores que hoje estão no mercado. E, para quem está começando, a gente recomenda muito buscar o famoso investidor anjo, que é aquele investidor que, além de fazer um aporte de dinheiro para a sua ideia, ele vai também ser um mentor, alguém que está no mercado, que conhece do mercado, além de te dar o dinheiro, dar modo de falar, né? Ele vai te dar o dinheiro, vai cobrar o dinheiro que está dando para você, vai te incentivar, vai querer que você esteja no caminho, ele vai também te ajudar a seguir alguns passos e a estancar algumas dúvidas. Agora, o que é importante, Keila? Não adianta eu sair pedindo dinheiro para qualquer investidor anjo se a minha ideia não estiver com consistência, se eu não tiver já falado com os primeiros clientes, desenvolvido a primeira versão do meu produto, seja ele qual for. Então hoje sim é possível, inclusive a gente fala muito das plataformas, hoje a gente chama de no code, né? Tem muitos sites que eu posso criar plataformas aí sem saber programar, eu posso fazer pequenos testes, experimentos sem grandes investimentos, e a gente sempre brinca que no mundo das startups, se for para falir, tem que ser rápido e barato. Então faça logo pequenos experimentos, e é natural, ao longo da jornada você sim vai precisar de investimento. E aí como que eu busco isso? Apresentando a ideia para mais pessoas, a oportunidade que o empreendedor tiver de fazer um pitch da startup dele, conversando com eventos que acontecem nos ecossistemas de inovação, é um ótimo momento para buscar esse investimento também. Nossa, Nicolas, é um grande prazer recebê-lo aqui, entender como que funciona esse mundo da startup. Para aqueles que estão nos ouvindo, ainda têm muitas dúvidas, muitos alunos me procuram, me perguntam como que é para montar, que eles têm uma ideia, eles querem alcançar o mercado, muitos alunos que têm um viés empreendedor. E Exato. Ouvi-lo é um prazer trazer aqui a visão de alguém de fora sobre empreendedorismo, sobre startup. Muito obrigada pela sua participação aqui. Maravilha, Keila, é muito bom falar com vocês. E uma dica final então, né, para quem tem muitas dúvidas e a gente falou sobre as dificuldades, né, a minha sugestão é:
Comece montando um time. Se você tem uma ideia, comece montando o seu time. Sozinho é muito difícil chegar lá. E se você conseguir, com a sua ideia, vender ela para um futuro sócio, logo no início, na fase da ideia, esse é um bom sinal. Porque, olha, se você não consegue vender a sua ideia nem para o futuro sócio, dificilmente você vai vender ela para o mercado. Então comece vendendo a sua ideia para um futuro sócio, se você ainda está sozinho, alguém que vai estar junto com você nessa jornada. Construir um negócio, uma startup em time, com perfis que se complementam, é um ótimo caminho para superar os principais desafios que vão acontecer no início e depois ter um caminho de sucesso pela frente. Muito bom falar aqui com vocês. Pessoal, muito obrigada pela audiência aqui com Conect Nova. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa inédito, mais um convidado especial e um assunto super interessante para vocês. Você ouviu na UEM-FM Conect Nova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conect Nova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. Fale conosco pelo e-mail conectinova@uem.br. Siga-nos no Instagram, @ConectInova. Conect Nova. Apoio Rádio UEM FM. Em sintonia com a comunidade.